Muito feliz. Eu estou transbordando de alegria. E eu quero dizer algo para você. Felicidade não é algo que às vezes você não está sentindo hoje. Mas eu quero dizer, profetize. Sabe por quê? Muitas vezes me perguntam se eu estou bem, e muitas vezes eu não estou. Mas eu digo, eu estou ótima. Sabe por quê? Porque em 2 minutos eu tenho certeza que eu vou ficar bem, porque eu profetizei e a nossa palavra tem poder. Amém? Glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar hoje uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Estou queimando aqui hoje por dentro. Passei essa semana meditando bastante. E eu quero que você abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 2, verso 10. Cantares, vai estar lá Salmos, Provérbios, depois vem Cantares. Livro de Cantares 2, verso 10. Hoje é o nosso encerramento da nossa conferência. E hoje é o culto da família também, amém, gente? Eu tenho uma palavra destinada para cada um de vocês, homens e mulheres, filhos e filhas, amém? Cantares 2, verso 10. Você que está sem Bíblia, acompanha aí do lado. Amém? Todos acharam? O texto vai dizer assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. E o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Até aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os teus olhos, Pai? Nós queremos mais uma vez nos achegar diante de Ti, Senhor. E agradecer pelo grande privilégio que temos de permanecer, Senhor. Há um Deus tão poderoso, há um Deus de amor, há um Deus que cuida, Senhor. Aquela voz, Senhor, que cala toda a tempestade do nosso interior. Aquela voz que tira-nos, Senhor, de um lugar raso e nos leva em um lugar profundo. Aquela voz que nos constrói e nos alicerça para vivermos conforme a Tua vontade. Querido Espírito Santo, nós chamamos a Tua existência agora. A coragem e a fé para nós entrarmos no novo nessa noite. Nós clamamos, Senhor, que tudo que já recebemos aqui até hoje, e nós vamos receber nessa noite, o Senhor venha romper para um novo tempo em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. E você diga amém. Pode se assentar, gente. O texto que lemos aqui, nós observamos o amado aqui anunciando, a sulamita, que o tempo de cantar havia chegado. Que o inverno passou, que a chuva cessou, que as flores já aparecem e que a figueira já deu os seus frutos. E que era tempo de se levantar. E hoje eu meditando bastante sobre o texto, o contexto e toda essa analogia de Cantares, eu entendi e discerni, e eu quero falar sobre algo muito importante e algo muito pertinente para os nossos dias de hoje. E eu quero falar sobre hoje discernir no tempo e as estações da nossa vida. Percebemos que a nossa vida, ela é feita de fases, estações, momentos e ciclos. Quando nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele vai dizer assim: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos. E é interessante a gente perceber e entender aqui que Deus ele sempre trabalha conforme um plano.
Tudo foi idealizado por Deus, gente. Tudo foi planejado conforme Deus quis e foi estabelecido conforme a sua vontade. Então Deus, ele vai colocar a terra funcionando de uma forma que o homem poderia entender que o tempo passava e que o tempo passava e o tempo mudava. Por quê? Porque o sol nasce e ele se põe. Uma estação entra e outra vem. É assim que acontece quando Deus, ele cria todas as coisas. E ao olharmos a natureza, é fácil detectar. Ontem a pastora Sara mencionou bastante aqui sobre as 4 estações do ano, as 4 estações da terra. E é muito de visibilidade a gente perceber quando chega o outono. Quando chega o outono em que as folhas caem e os ventos fortes chegam. O inverno com pouca luz, chuva e muito frio. As flores que colorem a chegada de uma primavera e o calor, o brilho do sol que vem com o verão. E eu acredito que da mesma maneira que acontece com as estações da terra, assim acontece com a nossa vida de uma forma muito parecida. E muitas vezes nós vamos viver estações em nossa vida. É claro que não podemos aplicar o tempo das estações da terra na nossa vida. Por quê? Porque quem define o nosso tempo é Deus. Nós vivemos embaixo de um tempo que chama Kairos. Que quem define o tempo é Deus e não a ação humana. Mas a nossa vida, ela vai ser marcada por tempos. Se nós olharmos mesmo de relance, a nossa existência humana, a nossa existência carnal, nós vamos ver que a nossa vida, ela é marcada por tempos. Nós passamos pela infância, nós passamos pela adolescência, nós passamos pela juventude, nós passamos pela fase adulta, nós passamos pela fase da maturidade e por fim chega a velhice. E hoje eu fazendo uma retrospectiva de toda a minha história, eu te convido a você faz uma retrospectiva hoje. Quantas fases, momentos, estações, ciclos nós já passamos. Eu lembro muito da minha fase infância. Eu tenho recordações lindas da minha fase infância. Quando eu amava brincar com as minhas primas, eu amava ficar na casa da minha avó. Eu amava a Barbie, eu era apaixonada pela Barbie. Eu tinha todas as Barbies e tudo que ela poderia ter. Eu lembro de todos os mimos que a minha mãe e meu pai faziam por mim. Mas o tempo passa. O tempo passa e chega na fase da adolescência, com apenas 13 anos, algo aconteceu na minha vida. Algo aconteceu na minha história. Aí você pode imaginar. Uma jovem de apenas 13 anos de idade. O telefone da minha casa simplesmente toca. E a notícia chega. E a notícia foi: o seu pai foi morto. E a morte do seu pai foi uma morte muito cruel. Nós precisamos de alguém aqui para reconhecer o corpo dele. Eu confesso que foi algo muito difícil. Foi algo que veio para desmoronar toda a nossa estrutura. Algo que apenas um telefonema e muda toda a nossa história. Eu estava vivendo um momento de luto que eu nunca esperei, porque eu tinha um herói na minha casa e amanhã eu não teria mais um herói na minha casa. Eu tinha um pai que me dava carinho e no outro dia eu não teria mais um pai que me daria carinho. Eu tinha sonhos. E sonhos foram frustrados porque o tempo foi passando na minha vida e eu tive que passar por estações. Aonde algo eu tinha que aprender com essas estações. Eu me deparei com um momento que agora eu não seria mais mãe, pai, irmão e eu. Não. Agora seria apenas uma viúva com 2 filhos. Teve momentos na minha vida que eu via minha mãe desesperada para querer dar o melhor para mim e para o meu irmão. E ela desesperada. Mas era uma estação que nós precisaríamos enfrentar naquele momento. Hoje eu entendo que haverá estações em nossa vida que nós não teremos controle. Haverá estações na sua vida que acontecerá, não tem como. Você terá que passar por elas. E o mais interessante é que elas não mandam aviso. Elas de repente chegam na sua vida. E você precisa estar preparado para discernir a estação que você vai passar. Você vai ter que discernir qual é o tempo, o que o tempo quer te ensinar.
Porque muitas vezes nós questionamos a Deus por quê, mas Deus lá na frente, Ele vai te ensinar o porquê. Mas chegou a minha fase adulta e um novo ciclo se iniciava na minha vida. Uma maturidade estava sendo gerada em mim, uma nova estação se iniciava na minha vida. Assim que meu pai faleceu, eu ouvi da minha própria família dizendo: nossa, agora ela está sem pai, ela vai se perder. Sem pai, ela vai se perder na vida. A Luzia não vai dar conta da Luana. Eu ouvi isso da minha família. Mas algo dentro de mim falava mais alto, e o que eu mais desejava era um dia ser um orgulho para minha mãe. E eu dizia: Senhor, eu vou ser um orgulho para minha mãe. E com 18 anos, em 2007, eu entrei na faculdade. Em 2007 foi um ano que marcou minha vida. Em 2007 eu entrei na faculdade. Em 2007 eu consegui um emprego que eu tanto almejava. E em 2007 eu conheci o amor da minha vida. Foi tudo no ano de 2017. Mas foi um ano também muito difícil, onde eu passei por muitos obstáculos, passei por adaptações. Responsabilidades chegaram na minha vida e essas responsabilidades me cobravam resultados. E até hoje a vida nos cobra resultados. Com 21 anos me casei. E agora não seria mais a Luana solteira, seria a Luana casada. Então um novo ciclo entrava na minha vida. Com 24 anos eu ganhei o Valentim, e não seria mais a Luana casada, seria a Luana casada e a Luana mãe. E eu tive que passar por esse processo. O que eu sempre desejei foi sempre que eu sonhei foi gerar um filho. Mas eu sabia que aquela minha vida nunca mais seria a mesma. Você que é mãe me entende? Eu sempre digo para as mulheres, depois que nós somos mãe, nós nunca mais dormimos. Não é verdade? A gente nunca mais vai dormir e falar: olha, eu apaguei. Não. Nós, quando nós nos tornamos mãe, a nossa vida muda. Um novo ciclo acontece na nossa vida. Mas houve mudanças. E algo que marcou muito a minha vida é quando eu fui separada ao pastorado. Eu confesso que foi algo muito desafiador na minha vida. Eu sempre digo isso para o meu marido, já disse para algumas mulheres aqui: ser mulher de pastor e pastora não é para qualquer uma. Confesso que eu já chorei muito. Confesso que teve dias que eu tive vontade de desistir. Confesso que teve dias que eu falava: Senhor, por que eu? E eu pedia perdão para o Senhor. Porque muitas vezes passou na minha mente assim: por que eu não estou lá no banco trabalhando e estou aqui, Senhor? E depois eu me arrependi e falei: Senhor, obrigado. Me perdoa, Senhor. Então tem momentos em nossa vida que nós vamos ter que entender qual é a estação que nós estamos passando. Qual a estação que nós estamos passando, mas tudo isso somatizou para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Hoje eu posso olhar para trás, a minha família pode me ver e dizer: a Luana é um orgulho para a mãe dela, eu sou um orgulho para a minha família. Eu entendi as fases, as estações, os ciclos e os tempos da minha vida. Eu não parei em nenhuma delas. Eu venci elas. Eu venci o luto, eu venci o desânimo, eu venci tudo o que passou pela minha frente. Estou disposta a passar, se tudo terei que passar novamente. Porque um dia eu entendi que o tempo passa e o tempo muda, a estação vem e outra entra. E nós precisamos estar aptos, discernir o que Deus tem para cada tempo. Quantas conquistas você já passou e quantas derrotas? Quantos acertos e quantos erros? Quantos ganhos e quantas perdas nós já tivemos? Quantos sorrisos, mas quantas lágrimas já derramamos? Quantas lágrimas já derramamos aos pés do Senhor, clamando por algo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Mas nós teremos que enfrentar a cada uma delas. Quantas estações já passei até aqui, por diversas vezes passei, e eu sei que eu continuarei passando, porque a Bíblia diz que na vida nós teremos aflições. O tempo passa, e nós teremos aflições, e eu quero falar hoje para vocês sobre 3 coisas que nós precisamos discernir com o tempo. 3 coisas. A primeira é o tempo.
traz consigo mudança. Diga assim comigo, mudança. Você já se perguntou por que existem certas situações na sua vida que não muda? Quantas vezes você já questionou Deus perguntando, Deus, por que isso não muda na minha vida? Deus, por quê? Passando por isso tanto tempo, Senhor, e nada muda na minha vida. Senhor, essa situação está me machucando e nada muda na minha vida. Passa ano, entra ano e continua vivendo as mesmas coisas. E você espera que as pessoas mudem, ambientes mudem, relacionamentos mudem e que situações mudem ao seu redor. E o interessante é que talvez nada mudou e talvez nada vai mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque toda mudança ela precisa começar em você. E se as coisas de dentro não estão transformadas, não faz sentido você buscar as coisas de fora. Paulo vai dizer em Romanos que nós precisamos ter uma mente transformada pela renovação do nosso entendimento. Paulo entendia que mudança de Deus, que Deus espera, começa em nós. A nossa mudança precisa começar aqui, de dentro para fora. Sabe por quê? Porque quem domina a mente domina o seu comportamento. Quem domina a mente domina o pecado. Quem domina a mente domina as palavras. Quem domina a mente domina as línguas. Domina a língua. Quando você tem uma mente transformada, você tem atitudes transformadas. Quando você tem uma mente transformada, a sua atitude não é a mesma. Você tem uma mente transformada em Deus. Não adianta você querer que o mundo mude se você não mudou os seus hábitos. Você quer que tudo mude, tudo seja do seu jeito, da sua maneira, e você não muda os seus hábitos. Não adianta você querer mudar os outros se você não conseguiu mudar a si mesma. É fácil a gente olhar para o erro do irmão, mas você olhar o seu, todo mundo tem dificuldade, não é? Você olha o erro do seu marido, mas você não olha o seu. Você olha o erro do irmão e você não olha para o seu. Tem uma trave nos seus olhos. Não tem transformação de mente. Não adianta, querido, você mudar de religião se você não mudar de pensamento. Não adianta você mudar de igreja se você não mudar de comportamento. Não adianta você mudar de emprego se você não mudar de postura. Não adianta você querer mudar de relacionamento se você não mudar o seu caráter. Você entra em um relacionamento sério para namorar, noivar e casar, e você tem atitude de homem ou mulher solteira. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas logo me cheguei a ser homem e acabou as coisas de menino. Transformação de mente, transformação de caráter, transformação de atitude. Nós precisamos gerar mudanças. Mudanças, o tempo requer mudanças. Ou o tempo muda o caráter, ou o caráter vai revelar quem você é. Ou você muda esse caráter, ou o seu caráter vai revelar quem é você. Judas, ele teve o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor líder, o melhor sábio, o melhor amigo. Mas mesmo assim, Judas não mudou o seu caráter. É o tipo de crente que caminha com Jesus, fala de Jesus, se veste como Jesus, mas tem atitude mundana. Sabe aquela pessoa que está no altar, mas está no samba ali, pulando o carnaval? É assim. Está na igreja e não aprende a falar mal da vida das pessoas. Está na igreja, compra e não paga. Está na igreja, mas é impedimento para as muitas vidas se aproximar de Cristo. Você é um péssimo testemunho, você é uma péssima testemunha. É a falta de caráter, é a falta de transformação de mente.
Tem gente que quanto mais o tempo passa, mais o caráter, mais mau caráter a pessoa se torna, gente. Quem nunca conheceu alguém assim? Mais o tempo passa, mais mau caráter a pessoa é. O tempo passou e o mau caráter de Acabe, ele apareceu. O tempo passou e o mau caráter de Saul apareceu. O tempo passou e o mau caráter de Alexandre Latoeiro, perseguição de Paulo, apareceu. Por isso que eu oro aqui nessa noite, para que o Senhor, através do Evangelho, e nós tenhamos análise, transformação de mente. Nós precisamos nos transformar, nós precisamos saber mapear as nossas emoções, a nossa mente. E eu te pergunto, por que existe tanta dificuldade na mudança? Por que tem tantas pessoas com dificuldades de mudar? Pessoas que têm dificuldade de mudar o comportamento, mudar as atitudes, mudar o pensamento. Por quê? Por que essas pessoas têm dificuldade? Sabe por que as pessoas têm dificuldade? Porque toda mudança, ela vai te tirar da zona de conforto. Toda mudança vai te tirar dessa vidinha que você tem, essa vida que você leva, a vida leva eu. Muitas vezes você quer mudança, você quer novas oportunidades, você quer que aconteça na sua vida novos ciclos, novas estações, que a primavera chegue na sua vida. Aí você me diz, eu quero um novo emprego. Mas você é um baita de um preguiçoso que nem acorda cedo para procurar um emprego. Você não quer mudança. Você não quer sair da zona de conforto. Você não quer trabalhar, você não quer estudar. Você acha que fez o 3º grau, tá bom, não quer buscar estudo. Como que você quer sair da zona de conforto? Como que você quer almejar se você é tão preguiçoso? Ou tão preguiçosa? A mudança vai te tirar da zona de conforto e você precisa estar disposta a viver algo novo de Deus. E você só vai viver algo novo de Deus quando você sair dessa vidinha e falar, Senhor, eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você vai ter que sair dessa zoninha de conforto que você está, acorda, toma café. Não, vai, procura emprego, acredita em você. Deus, Ele te almejou, sabe para quê? Não é para você viver no raso não, é para você viver coisas sobrenaturais. É coisas sobrenaturais. Eu lembro um dia que o meu marido falou assim para mim, amor, eu sou um fracasso na minha vida profissional. Aquilo me machucava quando eu via ele falando, sabe por quê? Porque eu estava em um bom emprego e sabia que ele não estava, mas ele acreditou nele. Muitas vezes ele não tinha nem o que comer no trabalho dele, mas um dia, para a glória e honra do Senhor, ele saiu do trabalho, aonde ele ganhava bem, aonde ele se sentia bem, aonde ele conquistou as coisas dele, sabe por quê? Porque ele não era preguiçoso. Ele acreditou, ele foi atrás. Saia dessa zona de conforto. O nosso Deus, Ele é um Deus de mudanças. Ele vai requerer mudanças em mim e em você, porque o tempo passa. Nós não temos tempos a perder. Aí você me diz, eu quero crescer ministerialmente, bispo, mas você não tem nem honra na sua vida. Você não consegue honrar seu pastor, você não consegue honrar seu líder. Você fala mal da sua igreja. Tudo você critica. Ah, meu sonho é ser pastor. Paga um preço para ser um pastor? Será que o seu testemunho é para ser um pastor? Ai, aquela pessoa está ali e eu não estou. Aquela pessoa tem honra, tem disciplina, tem hierarquia na vida dela. E quem levanta não é o homem, é Deus. Você ora para ter um casamento feliz? Aí eu vou lá ver suas atitudes. Será que você tem edificado ou você tem destruído o seu lar? Será que você tem sido Jezabel na vida do seu marido, tornando ele um Acabe? Porque Deus nos chamou para edificar o nosso lar. Deus nos chamou para ser submissa aos nossos maridos.
Nos chamou para auxiliar, não é para falar mais alto do que Ele, não. Não torne o seu marido um Acabe. Não torne o seu marido, desculpa a expressão, um homem banana que você quer mandar nele. Você quer direcionar as ordens da sua casa. Você precisa entender que você está ali para edificar, para aconselhar, para dividir. Deus, quando Ele chama a mulher, Ele chama para andar ao lado, não é à frente. A cabeça do seu lar é o seu marido. Eu vou falar tudo hoje. O tempo, ele vai requerer de você mudanças. Ele vai requerer mudanças. Faz uma retrospectiva dentro de você. Qual é o seu comportamento? Será que você tem influenciado? Você tem mudança? Será que você tem tido mudança de hábito? Como você quer mudar? Você quer transformar a sua história se você não tem mudança de hábitos? Você almeja ter o casamento da sua amiga, mas você não tem atitudes que ela tem. Você quer almejar lugares altos, mas você não paga um preço. Você não tem uma vida de oração. Você não tem uma vida com Deus. Você está vendo seu amigo ganhar bem e fica com invejinha do amigo. Ei, paga um preço, estuda. Corre atrás. O tempo vai requerer mudanças. E muitas vezes você está nessa zona de conforto e você não quer mudanças. Você se acomodou. Deus, Ele não te chamou para ser que nem uma represa. Não, você chamou para ser um rio que você vai fluir. Você vai fluir. Você só precisa entender. Você precisa entender. O tempo, ele requer mudanças. E a segunda coisa que eu quero falar é que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E eu quero te perguntar, você sabe o que é promessa? Você sabe o que é promessa? Promessa não está ligada a algo que você espera para o seu futuro. Eu quero ser bem-sucedida, eu quero ganhar bem, eu quero ser uma empresária, eu quero ser um pastor, eu quero morar naquele lugar. Isso não é promessa, isso é um ideal para a sua vida. Promessa não é o que você quer. Promessa não é uma expectativa. Promessa não é o que falaram de você ou falam sobre você. Promessa é o que o Todo-Poderoso, conhecedor do futuro, o Deus do ontem, hoje e eternamente, o Deus de Israel falou a seu respeito. Isso é promessa. Mas hoje a igreja brasileira, ela fala de tanta promessa, gente. Fala promessa, promessa e promessa. É profetada, profetada e profetada. Não é? E a gente se esquecemos que a promessa, que para ela se cumprir, ela vai requerer um tempo. Nós vivemos em uma geração totalmente imediatista. Eu costumo dizer que é a geração fast food. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. E se não acontece como nós almejamos, nós queremos dar um jeitinho brasileiro. Nós sempre queremos dar um jeitinho. Mas Lucas capítulo 24, verso 49 vai dizer: e eis, aqui são palavras de Jesus Cristo, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas, porém, vou facilitar para você: esperai, ficai, aguenta um pouco na cidade de Jerusalém, porque até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Este até que é difícil, gente. Sabe por quê? Aqui começa o processo que todo mundo
enfrenta, homem, mulher de Deus, enfrenta. Nós vamos passar pelo processo de ansiedade. Muitas vezes nós vamos ter falta de esperança. Nós vamos ter desânimo. E muitas vezes nós vamos ter inquietação. Quem nunca aqui ficou inquieto por algo? Eu lembro quando eu fiz entrevista, eu esperava inquietamente o telefone tocar por uma resposta. Quem nunca aqui ficou inquieto por uma resposta de um emprego? A espera, ela vai gerar inquietação dentro de você. A espera, ela gera inquietação, sim ou não? Esperar é muito difícil, gente. Sabe por que é muito difícil? Principalmente quando os nossos sentimentos, ele quer vencer a nossa convicção. Quando os sentimentos que estão aqui querem vencer a nossa convicção. Talvez muitas pessoas entraram aqui hoje e podem dizer: Bissa, eu estou desanimada, eu estou cansada, eu não aguento mais esperar. Porque essa espera dói demais. Quantas pessoas estão aqui esperando por algo da parte de Deus e está sabendo que essa espera dói? Mas eu vim dizer algo para você. Que enquanto a sua convicção que você tem em quem te prometeu que é fiel para cumprir for maior do que esse sentimento de desânimo, esse sentimento negativo que você tem, você vai herdar a sua promessa. Você precisa muitas vezes vencer esses pensamentos negativos, sabe por quê? A convicção que você tem em um Deus que você serve precisa ser maior. Você lembra de José? José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele teve que ficar 13 anos como escravo e ainda ser preso injustiçadamente pela mulher de Potifar. Aí você imagina aí, quantos sentimentos José não passou? Quantos sentimentos negativos não passou por José? Talvez de frustração, sim. Porque nós somos seres humanos, amém? Quem nunca aqui sentiu revolta? Nós somos seres humanos. Nem que seja por alguns minutos, você e eu já sentimos revolta. Não é verdade? Ou você vai me dizer que não, você é tão crente que você vai me dizer nunca senti revolta. Se rouba sua filha do banco, você já fica revoltada, que eu sei? Você fica revoltada, roubaram a minha fila. Só que por mais que José, ele tenha ficado revoltado, frustrado, desanimado, o sentimento dele não foi maior que a sua convicção. Qual convicção, bispa? Convicção que ele tinha um pai, um Deus inabalável, que era fiel, poderoso e justo. E que ele estava apenas passando por um processo e uma fase. Ele entendeu, ele tinha convicção. Que Deus hoje ele desperte aqui em homens e mulheres que terá convicções, que não vai vir na primeira luta, eu quero desanimar, não, tenha convicção, querido. Nunca ministramos aqui que o evangelho é de facilidades, você terá aflições, você terá dificuldades. Será que você está preparado? Será que você aguentaria passar o que José passou? Você precisa entender que o teste do tempo, ele requer muitas vezes de nós paciência. E entender que o tempo, a promessa, ela precisa passar pelo teste da espera. Porque se Deus prometeu, querido, não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui 1 mês ou 10 anos. Você precisa ter a convicção, por isso que Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas sabe o que acontece? Você tem dificuldade de ouvir a Deus. Você tem dificuldade de entender o propósito de cada coisa na sua vida. Você não quer passar pelos processos, pelos momentos, pelas fases. E muitas vezes a gente perde muito tempo dizendo para Deus como que as coisas deveriam funcionar, ao invés de você dizer: Senhor, eu quero aprender como que funciona, me ensina. Você quer ensinar a Deus, em vez de você falar: Deus, me ensina como funciona, que caminho eu devo trilhar.
Aí você olha para Jesus e fala: Jesus é meu Salvador. Ele resolve os meus problemas. Jesus, Ele cura minha enfermidade. Ele livra minha casa do ladrão. Ele me ajuda a pagar minhas contas. Ele cuida dos meus filhos. E isso não é verdade. Sabe por quê? Tem muita casa de crente sendo visitado por ladrões, sabia? Tem muito filho de crente morrendo jovem também. Muita gente morrendo de doença. E são verdadeiros cristãos. Mas eu vim te frustrar nessa noite. Nem sempre Jesus Ele vai curar as suas enfermidades. Nem sempre Jesus Ele vai resolver os problemas que você cria. E não vai resolver da forma que você gostaria. Então, na verdade, Jesus, Ele está mais preocupado, Senhor, queridos, de resolver os seus problemas. Ele quer mais do que resolver os nossos problemas, Ele quer te ensinar qual é o caminho. Jesus, Ele não é seu Salvador porque Ele vai resolver seus problemas. Ele não vai resolver seus problemas circunstancialmente da forma que você quer. Jesus, Ele é o meu Salvador porque Ele é a minha referência. Ele é o meu Salvador porque Ele é o meu espelho. Jesus é meu destino. Não é porque eu quero usar Ele quando eu quero que resolva os meus problemas. Ele é seu Salvador porque Ele é seu destino. Ele é o seu espelho. É Ele que ilumina os nossos olhos. É Ele que inspira a minha vida. É Ele que me destina qual caminho eu vou trilhar. Ele é o meu Salvador porque Ele se entregou nas mãos de Deus para viver exatamente conforme Ele planejou. Jesus, Ele morreu com 33 anos. E com 33 anos, Jesus já tinha terminado todo o seu serviço na terra. Jesus, Ele começou com 30 anos o seu ministério e em 3 anos, Ele terminou tudo e voltou para a casa do Pai. Amém? Talvez já tenha um punhado de gente pensando assim: ai meu Deus, será que se eu cumprir a vontade de Deus eu vou morrer também? Não, eu não sei se você vai morrer cedo ou tarde, gente. Eu só sei que se você for bem, andar como Jesus andou, você vai ser bem sucedido como Ele foi. Amém? Então não tenha como plano de vida viver muito, gente. Tenha como plano de vida viver bem. Jesus, Ele não viveu muito, mas Ele viveu bem, Ele entendeu. Desculpa dizer, mas coisa desgraçada é você viver muito e quando você vê que não viveu nada, viveu mal. Então não tenha como plano de vida viver muito, tenha como plano de vida viver intensamente, saber o que a vida significa. Você já imaginou o tamanho da frustração de alguém que vai viver muito e que no fim da vida vai perceber que não produziu nada, que não gerou nada, que não deixou frutos, não deixou nada? Você imagina a frustração? De uma pessoa que não realizou o projeto que Deus tinha na vida dela? Já pensou você chegar no dia da sua morte e você falar: Senhor, que frutos que eu deixo? O que eu deixei? Que legado eu deixei nessa terra? E você olhar para a sua vida e você não vê legado nenhum? Por isso que eu aprendo quando a Bíblia diz que o homem que discerne, em outras palavras, o homem que presta atenção nas estações da vida, ele é bem sucedido. Sabe por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E sabe por que tanta gente infeliz hoje, gente? Eu nunca vi tanta gente infeliz como dentro das igrejas. Sabe por que você está tão infeliz dessa forma, muitas vezes? Porque você está em desarmonia com o tempo de Deus. Você está totalmente em desarmonia com o tempo de Deus. Tem gente que hora está adiantado e tem hora que está atrasado. Eu vi algo que me chamou muito a atenção, que vai dizer assim: existe uma coisa melhor do que um relógio que funcione mal? Existe, gente, algo melhor do que um relógio que funcione mal? Sabe o que é melhor do que um relógio que funciona mal? Um relógio quebrado, você sabia?
Porque um relógio quebrado, ele vai acertar as horas 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Mas um relógio que funciona mal, ele não vai acertar nunca. Se um relógio quebrado, ele quebrou às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã e 10 horas da noite, ele vai acertar o horário. E quando é um relógio que funciona mal? Olha para a sua vida hoje. Será que você tem funcionado com a desarmonia de Deus? Será que você tem funcionado mal dessa forma? Porque quando muitas vezes Deus ele precisa nos quebrar, gente. Sabe por quê? Porque quebrado pelo menos nós estamos funcionando. Então tem gente que era melhor quebrado, moído, sabe quando estava passando por aquela prova, mas estava ali funcionando pelo menos 2 vezes ao dia, do que você levar essa vida que você funciona mal, essa vida que a gente está. Você vive em constante desarmonia com o tempo de Deus. É igual uma pessoa que está usando uma roupa de inverno em pleno verão. Aí você diz, ai, estou sentindo tanto calor, parece que o mundo está pegando fogo. Não, amada, o mundo não está pegando fogo. É você que está mal vestida e mal equipada e com desarmonia com o tempo e as estações. Então, uma vez que nós entendemos a importância das estações, do tempo, e que Deus trabalha conforme uma cronologia diferente da nossa, nós vamos passar pelo teste do tempo. Aí nós iremos passar pelo teste do tempo. E eu quero finalizar o terceiro tópico dizendo: o tempo ele traz consigo frutificação ou esterilidade. O tempo ele vai trazer frutificação na sua vida, ou ele vai trazer esterilidade. E eu te pergunto, você tem produzido o quê? Será que você tem produzido folhas ou frutos? O que será que tem nessa árvore aí? Folhas ou frutos? Marcos 11:13 vai dizer, Jesus vai dizer, que vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Aí você imagina comigo aqui, 10 árvores. 9 árvores estão murchas e uma está cheia de folhas. Qual é o primeiro pensamento que você tem? Ali tem frutos. Ali naquela árvore vai ter frutos. Mas Jesus, quando ele se aproxima, ele vê que não tem frutos, só tem folhas. E a Bíblia vai dizer que assim era a condição de Israel naquele tempo. Assim estava a triste condição espiritual de Israel, uma propaganda enganosa. Tinha pompa, tinha beleza, mas não tinha frutos. Só tinha algo estético. Tinha ritual, mas não tinha comunhão com Deus. Tinha profissão de fé, mas não tinha práticas. Israel estava vivendo uma falsa piedade, alguém que parece estar vivendo como um cristão, mas não é. E quando as pessoas olham de longe, parece que é uma árvore que está dando frutos, mas não está dando frutos, só tem folhas. Você chega perto daquela pessoa, parece uma coisa, de longe parece uma coisa, mas quando você chega de perto é totalmente diferente. Jesus ele se aproxima e vê que não tem frutos, só tem folhas. E se existe algo frustrante, gente, é você ver alguém vendendo uma imagem que não aparenta ser. Na igreja você tem uma imagem, lá fora você tem outra. Por isso que eu gosto de um comentário de Charles Spurgeon, que ele vai dizer acerca da figueira murcha, quando ele diz que ela desafiou as estações do ano. Ela desafia as estações do ano. Ela estava em uma posição de destaque. Ela trocava trombeta anunciando frutos, mas não tinha frutos nenhum. Então, ao invés de ela produzir frutos, ela produziu folhas. Sabe aquela propaganda enganosa? Quem nunca comprou aqui um produto e o produto era totalmente propaganda enganosa? Eu já comprei vários. Queridos, o que nós estamos gerando nessa comunidade teologicamente
é que para que você não se engane quando ouvir um evangelho de facilidades, um evangelho de barganha, de folhas, que só tem conteúdo, tem aparência, mas não tem frutos. Nós queremos gerar filhos que não viverá de propaganda enganosa. Nós não podemos vender algo que nós não temos. Então cuidado com as suas publicações. Publicações que você posta no seu Instagram e no seu Facebook, que não condiz com a sua postura. Olhamos fotos de casamentos felizes, quando você olha, os casamentos são destruídos, aparenta, mas não é. Você muitas vezes quer aparentar vida, mas você está morte, aparente por dentro está morta. E não se esqueça que ele diz que é um juízo para quem vive de aparência. Quantas pessoas estão na igreja e o testemunho lá fora é outro? Você tem embalagem de bonitinha, mas chega lá, o seu comportamento é totalmente diferente. E eu parei para me perguntar por que Jesus amaldiçoou aquela árvore, sendo que ele tinha todo o poder para ressuscitá-la. Eu questionei isso. Por que Jesus amaldiçoou aquela árvore, sabendo que ele tinha o poder para ressuscitá-la? Sabe por quê? Porque Jesus, ele respeita as suas crises, mas ele não vai respeitar a sua hipocrisia. Para Deus mais vale um publicano arrependido que um fariseu orgulhoso. Deus hoje, ele quer pegar no seu orgulho. Deus, ele vai ter que tocar no seu orgulho para você dar frutos. Ele vai ter que tocar onde dói para você dar frutos. Ele vai requerer de você mudanças para dar frutos. Você vai ter que passar pelo teste do tempo para dar frutos. Ou você vai querer ser uma árvore estéril para o resto da sua vida. Eu vou partir para o final aqui. Deus, ele procura em nossas vidas frutos. João 15 vai dizer que toda vez que eu dou frutos, o Pai é glorificado. Toda vez que eu e você der frutos, Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Então Deus, ele espera de nós que nós tenhamos mudanças de hábitos. Que você possa sair dessa noite discernindo que eu preciso mudar hábitos. Que eu vou precisar passar pelo teste de tempo na minha vida, pelo processo. A promessa, ela tem um processo para alcançar. Nós precisamos respeitar esse teste do tempo, para nós podermos alcançar a frutificação. Porque eu só frutifico se eu entendo que eu passarei pelo teste da poda. Muitas vezes nós precisaremos passar pelo teste da poda, e a poda é muito difícil, gente, muito difícil. Sabe quando você tem um namoro e Deus precisa poldar? Muitas vezes Deus vai poldar o seu namoro. Aí talvez você vai dizer, eu vou morrer. Não. Você vai ter que passar pelo processo da poda. Você tem uma amizade que você pensa que é amizade fiel. Não, Deus vai poldar as suas amizades. E não adianta você falar, estou triste. Não, Deus vai precisar poldar as suas amizades. Deus muitas vezes, ele fecha a porta de emprego, sabe por quê? Ele precisa poldar algo pecaminoso que tem lá naquele emprego. Aí você questiona Deus. Mas John Popper, ele vai dizer que é melhor você ser poldado para dar frutos do que ser cortado e lançado ao fogo. É melhor você ser poldado do que ser lançado ao fogo. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz que aquele que permanece em mim, esse dará frutos. Nós precisamos permanecer. Eu só vou frutificar, gente. Eu só vou frutificar se ali eu criar raízes. Não é você pular de galho em galho, não. Você pular de igreja em igreja. Um dia você está bem, um dia você está mal. Não, você precisa ter raiz. Eu só vou frutificar se eu permanecer nele. Aonde ele me colocou, eu vou ficar. E ali eu vou frutificar.
E é lindo, hoje eu meditando no texto de João 15, e eu percebi que por diversas vezes ele vai citar a palavra permanecer, porque eu acho que ele imaginou que nós teríamos uma deficiência em permanecer, e entender o que significa permanência. Temos dificuldade de entender o que é permanecer. Se ele mandou, permaneça. Se ele falou, permaneça. Permaneça. Porque permanecendo nós daremos frutos. Mas se existe algo que a nossa geração pós-moderna perdeu, é a bênção da longevidade. Por isso que o sociólogo Baum, ele compara a nossa geração com a geração líquida. Somos ricos em tecnologia, mas pobres em afetos. Temos todas as tecnologias que nós podemos ter, mas não temos afetos. Não temos afetos nenhum. Uma geração que não constrói laços duradouros. Um dia está com uma namorada, um dia está com outra. Aí você vai rodando. Quando você vê, você já passou por 10. Cadê os laços duradouros? Cadê o afeto? Cadê o afeto? Qualquer coisa, os relacionamentos são quebrados. Você não tem raiz, você não tem permanência nenhuma. Mas eu quero orar nessa noite. E eu vou finalizar dizendo, eu quero que você se coloque de pé. E a minha oração nessa noite é que para o viticultor